Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, vamos estudar hoje a Lei de Licitações e Contratos. Só um instante, tá? E vamos falar sobre as alienações, ok? Artigo 76. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público, devidamente justificado, será precedida de avaliação. Então, se você quiser alienar um bem da administração pública, essa alienação vai ser precedida de uma avaliação e obedecerá às seguintes normas. Então, observação: no caso de alienações de bens da administração pública. Nesse caso, alienações de bens da administração pública. Essa alienação ela está subordinada à existência de interesse público. E será precedida de avaliação. Então, a alienação de bens da administração pública vem com uma avaliação prévia, né? E é subordinada à existência de interesse público. Inciso 1. Tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e fundações, se exigirá a autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade de leilão, dispensada a licitação nos casos de. Então, vamos lá. Então, observação. Nos casos de alienação de bens imóveis, imóveis da administração pública, incluindo as autarquias e as fundações, se exigirá o quê? Se exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão. Ok. Então, se for um bem imóvel, marque essa palavra, imóvel, da administração pública, incluindo as autarquias e fundações, será exigida a autorização legislativa e também a licitação na modalidade leilão, ok? Se falar concorrência, diálogo competitivo, tá errado. Agora, nos casos, né? Observação. Em relação à alienação de bens imóveis da administração pública, incluindo as autarquias
e as fundações será dispensada a licitação, ou seja, é um caso de contratação direta, né? Deixa eu pegar aqui. É um caso de contratação direta. Então, você vai ter a alienação dos bens imóveis da administração pública, incluindo as autarquias e fundações. Nesses casos que eu vou falar agora, será dispensada a licitação para a alienação de bens imóveis da administração pública, incluindo autarquias e fundações. Número 1. Dação em pagamento. Então, se for um caso de dação em pagamento, vai ser dispensada a licitação, ou seja, contratação direta. Só um instante, pessoal. Doação. Permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera do governo, ressalvado o disposto nas alíneas F, G e H. Então, doação também é um caso de contratação direta, permitida exclusivamente, marque a palavra exclusivamente, para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera do governo. Terceiro caso, permuta. Por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às finalidades precípuas principais da administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, segundo a avaliação prévia, e ocorra a torna, não entendi o que é isso, mas tudo bem, e ocorra a torna de valores, se for o caso. Deixa eu pesquisar o que é isso aqui, pessoal, torna de valores. Nunca tinha ouvido falar, torna de valores. Permuta contorna, né? Então, a permuta, ela tem essa modalidade, contorna. A permuta ou troca consiste na contratação para entrega de uma coisa por outra, desde que não seja dinheiro. Ok. Se os valores dos bens objetos de troca forem diferentes, haverá torna, ou seja, haverá complementação de uma parte do valor em dinheiro. Então, a torna significa isso, a complementação de uma parte do valor em dinheiro. Então, vamos lá. Segundo a avaliação prévia, e ocorra a torna de valores, ou seja, a complementação do valor em dinheiro, sempre que for o caso. Então, vamos lá, por partes. Então, nos casos de permuta por outros imóveis, então, a administração pública, ela quer alienar um bem imóvel, na verdade, ela não quer alienar, né? Ela quer fazer uma permuta do imóvel dela com outros imóveis,
certo? Nesse caso, havendo permuta de outros imóveis, né, da administração pública, a diferença apurada não pode ultrapassar metade do valor do imóvel, que será ofertado pela União, segundo avaliação prévia, e ocorra a torna. Marque essa expressão, a torna. O que significa a torna? Significa a complementação do valor em dinheiro. Marque esta expressão em dinheiro, sempre que for o caso. Sempre que for o caso. Então, é o seguinte: nos casos de permuta de outros imóveis por parte da administração pública, haverá contratação direta e a diferença apurada não pode ultrapassar a metade do valor do imóvel, que será ofertado pela União. E pode ocorrer a torna, que é a complementação do valor em dinheiro, sempre que for o caso. Ok. Investidura, né? Então, havendo investidura, é caso de contratação direta. Venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo. Então, lembra o seguinte, né? Isso até já caiu em prova. Se a alienação do bem imóvel da administração pública for para outra entidade ou órgão da administração pública, pode ocorrer a contratação direta, né? Vai ocorrer a contratação direta. Então, a alienação a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social, desenvolvidos por órgão ou entidade da administração pública. Então, vai ser caso de contratação direta, a alienação gratuita ou onerosa, o aforamento, a concessão de direito real de uso, a locação, a permissão de uso, né? Permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos
usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social, né? Então, de interesse social. Marque a palavra interesse social. Desenvolvidos, volvidos por órgão ou por entidade da administração pública. Então, a alienação, tanto gratuita como onerosa, o aforamento e a concessão de direito real de uso, locação, permissão de uso de bens imóveis residenciais, marque a palavra residenciais, construídos ou usados por programas de habitação e de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da administração pública. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis comerciais, agora não é residenciais, é comerciais, de âmbito local, com área de até 250 metros quadrados e destinados a programas de regularização fundiária de interesse social, desenvolvidos por órgão ou entidade da administração pública. Então, vamos lá. Alienação gratuita ou onerosa. Aforamento. Concessão de direito real de uso, locação, permissão de uso, de bens imóveis comerciais de âmbito local, marque a palavra local, com área de até 250 metros quadrados, então até 250 metros quadrados, e destinados a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou por entidade da administração pública. Beleza, então marque as palavras
comerciais, local, até 250 metros quadrados. E é só. Vamos lá. A linha H. Alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do INCRA, onde incidam ocupações até o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 11.952, para fins de regularização fundiária atendidos os requisitos legais. Então, vamos lá. Alienação e concessão de direito real de uso. É gratuita ou onerosa, de terras públicas da União e do INCRA, onde incidam ocupações de até, deixa eu ver esse negócio aqui. Serão regularizadas as ocupações diárias até 2.500 hectares. Então, ocupações de até 2.500 hectares. Para fins de regularização fundiária. Então, eu quero que você marque as palavras públicas, INCRA, até 2.500 hectares. Legitimação de posse de que trata o artigo 29 da Lei 6.383, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública competentes. Então, vamos lá. Nos casos, de legitimação de posse. Vamos ver o que fala desse artigo. O ocupante de terras públicas que as tenha tornado produtivas com o seu trabalho e o de sua família fará jus à legitimação de posse. Então, legitimação de posse de área contínua, até 100 hectares, desde que não seja proprietário de imóvel rural e comprove a morada permanente e cultura efetiva pelo prazo mínimo de 1 ano. Então, legitimação de posse de área contínua, marque a palavra contínua, de até 100 hectares, desde que não seja proprietário
de imóvel rural e desde que comprove morada permanente, marque a palavra permanente, e cultura efetiva pelo prazo mínimo, marque a palavra mínimo, de 1 ano. Marque a palavra 1 ano. Tranquilo. Então, no caso de legitimação de posse, né, de área contínua de até 100 hectares, marque a expressão contínua até 100 hectares, desde que não seja proprietário de imóvel rural, marque a expressão rural, e comprove morada permanente, né, marque a palavra permanente, e cultura efetiva pelo prazo mínimo, marque a palavra mínimo, de 1 ano. Tranquilo. Vamos dar continuidade. Legitimação fundiária e legitimação de posse, de que trata a Lei 13.465. Então, vamos lá. Né? Então, nos casos de legitimação fundiária, e nos casos de legitimação de posse, só um instante, pessoal. Legitimação fundiária e legitimação de posse, nos casos da Lei 13.465. Esta lei dispõe sobre a regularização fundiária e rural, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal. Institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União e dá outras providências. Tá, então nos casos de legitimação fundiária e legitimação de posse que envolva, né? Ótimo, vamos botar assim, que envolva, 2 pontos, regularização fundiária rural e urbana, liquidação de créditos concedidos pela reforma agrária sobre regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal. Marque Amazônia Legal
E é isso. Ponto. Vamos voltar aqui. Aí, acabamos, né? Falamos da contratação direta. Nos casos de alienação de bens imóveis, né? No caso de alienação de bens imóveis da administração pública, autárquica e fundacional. Quais são os casos de contratação direta? Agora vamos falar de outro assunto. Tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação na modalidade leilão. Dispensada a licitação nos casos de... Então, observação. Nos casos, né, de alienação, vamos falar sobre alienação de bens móveis. Alienação de bens móveis da administração pública, autárquica e fundacional. Em regra, depende de licitação na modalidade leilão. Marque a palavra móveis, tá? E leilão. E aí, observação. Coloque assim, alienação de bens móveis da administração pública, autárquica e fundacional, casos de contratação direta. Marque a palavra móveis e contratação direta. Vai ser caso de contratação direta, doação permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social após a avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de alienação. Então, primeiro caso, doação. Doação para fins e uso de interesse social. Vírgula, após, marque a palavra após, a avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica. Econômica. Em relação à escolha, de outra forma de alienação. Então, marque a expressão. Doação, né, para fins e uso, marque a expressão. Interesse social, oportunidade e conveniência
socioeconômica e ok. Permuta. Permuta permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. Então, é caso também de contratação direta, né? A permuta de bens móveis, né? De bens móveis exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. Vamos lá. Terceira situação. Venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. Então, venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa. Marque a expressão em bolsa. Venda de títulos. Venda de títulos. Marque a expressão títulos. Observada a legislação pertinente. Venda de bens. Marque a expressão bens. Produzidos ou comercializados por entidades da administração pública. Em virtude de suas finalidades. Então, no caso, é venda de bens móveis, produzidos e comercializados por entidades da administração pública em virtude de suas finalidades. Venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível por quem deles dispõe, para outros órgãos ou entidades da administração pública. É um caso de contratação direta. Então, venda de materiais e equipamentos sem, marque a palavra sem, utilização previsível, marque a palavra previsível, por quem deles dispõe para outros órgãos ou entidades da administração pública. Só um instante, pessoal. Parágrafo 1º. A alienação de bens imóveis da administração pública, cuja aquisição tenha sido derivada de procedimentos judiciais,
ou de dação em pagamento dispensará autorização legislativa e exigirá apenas a avaliação prévia e licitação na modalidade leilão. Então, observação muito importante. Alienação de bens imóveis da administração pública cuja aquisição tenha se dado por procedimentos judiciais ou dação em pagamento. Dispensará autorização legislativa. Dispensará autorização legislativa e exigirá apenas a avaliação prévia e licitação na modalidade leilão. Então, você vai marcar dispensará autorização legislativa e leilão. Que mais? Marque também a expressão procedimentos judiciais e dação em pagamento. Ok? Os imóveis doados com base na linha B do inciso 1 do caput deste artigo, cessadas as razões que justificaram sua doação, serão revertidos ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário. Então, vamos por partes, tá? Então, os imóveis doados com base na linha B do inciso 1. Então, doação de imóvel para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo. Ok. Cessadas as razões que justificaram sua doação, serão revertidos ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário. Ok. Então, vamos lá, observação. A doação para outro órgão ou entidade da administração pública serão revertidos ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a alienação pelo beneficiário.
Parágrafo 3º. A administração poderá conceder títulos de propriedade ou direito real de uso de imóvel, admitida a dispensa de licitação, quando o uso destinar-se-á outro órgão ou entidade da administração pública, qualquer que seja a localização do imóvel, ou quando o uso destinar-se-á pessoa natural que, nos termos da lei, regulamento ou ato normativo, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica e de exploração direta sobre a área rural. Ok. Observado aquele limite lá de 250 hectares, né? É 250 hectares, deixa eu ver. Não, no caso é 2.500 hectares. Isso, 2.500 hectares. Então, vamos lá. Observação. Administração pública poderá conceder título de propriedade ou direito real de uso de imóvel admitida a dispensa de licitação quando o uso destinar-se a outro órgão ou entidade da administração pública, qualquer que seja a localização do imóvel ou a pessoa natural que tenha implementado os requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica e de exploração sobre a área rural. Observado o limite de 2.500 hectares. Então, a administração pública pode conceder título de propriedade. Marque essa expressão, título de propriedade. E direito real de uso sobre imóvel, direito real de uso sobre imóvel,
Marque a palavra imóvel e direito real de uso. Admitida a dispensa de licitação. Marque a palavra dispensa de licitação quando o uso destinar-se a outro órgão ou entidade da administração pública, qualquer que seja a localização do imóvel, quando o uso destinar-se a pessoa natural ou física, implementado os requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica, exploração direta sobre a área rural, marque a palavra rural, observado o limite de 2.500 hectares. Parágrafo 4º. Aplicação do disposto no inciso 2 do parágrafo 3º, que é a questão do uso destinar-se à pessoa natural que tenha implementado a cultura, ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre a área rural, será dispensada de autorização legislativa e submeter-se-á aos seguintes condicionamentos. Então, vamos organizar isso, porque senão a gente não vai entender. Ok? Só um instante. Quando o uso do bem imóvel destinar-se a pessoa física ou natural que tenha implementado os requisitos mínimos de ocupação mansa, ocupação mansa e pacífica, cultura, exploração direta sobre a área rural, observado o limite de 2.500 hectares, ocorrerá o seguinte: aplicação número 1. Aplicação exclusiva às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004. Então, aplicação exclusiva às áreas Ai, meu Deus, calma aí. Não. Vamos voltar. Ocorrerá o seguinte: será dispensada a autorização legislativa nos seguintes casos. Pronto. Agora eu consegui organizar. Então, ficará dispensada
a autorização legislativa nos seguintes casos. Número 1. Aplicação exclusiva às áreas em que a detenção por particular, marque a palavra particular, seja comprovadamente anterior, marque a palavra anterior, a 1º de dezembro de 2004. Aí vai dispensar a autorização legislativa. E marque a palavra particular, ok? Submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo de destinação e de regularização fundiária de terras públicas. Então, submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo de destinação e regularização fundiária de terras públicas, Marque a palavra públicas. Vamos dar continuidade, né, pessoal? Vedação de concessão para exploração não contemplada na lei agrária. Aí vai ser dispensada a autorização legislativa nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico-econômico. Então, previsão de extinção automática da concessão dispensada a notificação em caso de declaração de utilidade pública de necessidade pública ou interesse social. Então, marque a palavra concessão.
Pessoal, peraí que eu acho que eu pulei alguma parte aqui. Não, meu Deus, o que eu fiz? Peraí, ó. Falamos da submissão, né? Deixa eu ver se tá tudo certo. Submissão dos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo de destinação e regularização fundiária das terras públicas. Aí, vamos para cá. Vedação. Isso, eu pulei sem querer o inciso 3. Então, vamos falar do inciso 3. Vedação. Nos casos de vedação, de concessão, marque a palavra concessão, para exploração, não, marque a palavra não contemplada na lei agrária, nas leis, né? Nas leis de destinação de terras públicas, marque a palavra públicas, ou nas normas legais e administrativas de zoneamento ecológico, econômico. Então, no caso, marque a palavra leis públicas. Então, no caso de vedação de concessão para exploração, não contemplada em lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas ou normas legais e administrativas de zoneamento ecológico e econômico, vai ser dispensada a autorização legislativa. Outro caso, nos casos de previsão de extinção automática da concessão, marque a palavra concessão, dispensada a notificação em caso de declaração de utilidade pública de necessidade pública e de interesse social. Nesse caso, nós vamos ter vai ser dispensada a autorização legislativa. Então, previsão de extinção automática da concessão, marque a palavra automática e a palavra concessão. Dispensada a notificação para declaração de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse social. Aplicação exclusiva a imóvel situado em zona rural
e não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente à exploração mediante atividade agropecuária. Então, 6. Aplicação exclusiva a imóvel situado em zona rural, marque a palavra rural, e marque a palavra não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente à exploração mediante atividade agropecuária. Então, marque a palavra agropecuária, marque a palavra rural e a palavra não. Ok. Limitação a áreas de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º. Vedada a dispensa de licitação para áreas superiores. Então, se for superior a 2.500 hectares, tem que fazer a licitação. Mas, se for até 2.500 hectares, é caso de contratação direta, né? Então, 7. Limitação a áreas de até 2.500 hectares. E no caso de limitações a áreas de até 2.500 hectares, fica dispensada a autorização legislativa. O acúmulo com quantitativo de área decorrente do caso previsto na linha I do inciso 1 do caput deste artigo até o limite previsto no inciso 6º deste artigo. Ok, vamos lá. Entende-se por investidura para os fins dessa lei. Então, observação: o que é investidura? Alienação ao proprietário de imóvel lindeiro, de área remanescente ou resultante de obra pública que se tornar inapropriável isoladamente por preço que não seja inferior ao da avaliação, nem superior a 50% do valor máximo permitido para a dispensa de licitação de bens e serviços previstos nessa lei. Então, investidura é a alienação ao proprietário de imóvel lindeiro. Eu vou pesquisar o que significa imóvel lindeiro para falar para vocês. De área remanescente ou resultante de obra pública. Marque a palavra pública. Que se tornar inapropriável, né? Que se tornar
inapropriável, isoladamente, marque a palavra isoladamente, por preço não inferior ao da avaliação e nem superior a 50% do valor máximo permitido para dispensa de licitação. Permitido para a dispensa de licitação. Marque a palavra dispensa de licitação, a palavra 50% e isoladamente. Então vamos lá, o que é a investidura, pessoal? A investidura é a alienação do proprietário, feita pelo proprietário, de imóvel lindeiro, de área remanescente ou resultante de obra pública, quando se tornar inapropriável isoladamente por preço não inferior ao da avaliação e nem superior a 50% do valor máximo permitido para dispensa de licitação. Vamos lá. Entende-se por investidura a alienação, é o segundo caso, né? A alienação ao legítimo possuidor direto ou, na falta dele, ao poder público, de imóvel para fins residenciais, construído em núcleo urbano anexo à usina hidrelétrica, desde que considerado dispensável na fase de operação da usina e que não integre a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Então, vamos lá. Alienação ao legítimo possuidor direto, né? Legítimo possuidor direto ou na falta dele, ou na falta do legítimo possuidor direto ao poder público. Então, você vai ter, a alienação, investidura como sendo a alienação ao legítimo possuidor direto ou ao poder público de imóvel para fins residenciais, marque a palavra residenciais, construído em núcleo urbano anexo à usina hidrelétrica desde que construído em núcleo urbano, marque a palavra urbano, anexo à usina hidrelétrica, desde que dispensável
na fase de operação da usina e que não integre, marque a palavra não, integre a categoria de bens reversíveis ao final, marque a palavra final, da concessão. Marque a palavra concessão. Então, ok. Parágrafo 6º, só um instante. Parágrafo 6º. A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, dispensada a licitação em caso de interesse público devidamente justificado. Então, vamos lá. A observação sobre doação com encargo. Marque a palavra com. Doação com encargo, ela será licitada e no seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo de cumprimento e a cláusula de reversão. Cláusula de reversão. Sob pena de nulidade do ato. Marque a palavra nulidade do ato. Dispensada a licitação em caso de interesse público devidamente justificado. Então, a doação com encargo será licitada e do instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo de cumprimento e a cláusula de reversão. Marque a palavra cláusula de reversão. Sob pena de nulidade do ato, marque a palavra nulidade de ato. Dispensada a licitação quando o interesse público estiver devidamente justificado. Parágrafo 7º. Na hipótese do parágrafo 6º, que fala sobre doação com encargo, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. Então, observação. No caso de doação com, marque a palavra com,
encargo. Caso donatário, né? Caso donatário. Necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. Marque a palavra doador. E marque a expressão também hipoteca em segundo grau. E também a palavra garantia de financiamento. Artigo 77. Para a venda de imóveis, bens imóveis, será concedido o direito de preferência ao licitante, que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel objeto da licitação. Então, observação, né? Para a alienação, então vamos lá, no caso de alienação de bens imóveis, será concedido direito de preferência, marque essa expressão, direito de preferência ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel objeto da licitação. Então, vamos lá. Em relação à alienação dos bens imóveis, será concedido direito de preferência ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprovar a ocupação do imóvel. Marque a palavra ocupação do imóvel, objeto da licitação. Então, pessoal, aqui a gente terminou a parte de alienações. Tem um inciso aqui que ele é bem complicadinho de entender, mas eu tentei destrinchar para vocês de forma a esclarecer ao máximo. E na próxima aula nós vamos começar a partir do artigo 78, falando sobre instrumentos auxiliares. Conto com a sua presença.